Se você está querendo começar a investir em fundos imobiliários e não sabe como montar sua carteira, fica nesse vídeo porque esse vídeo vai te ajudar mais do que 99% dos cursos que existem hoje sobre fundos imobiliários. E também tem aquele tipo de pessoa que já começou a investir, só que ele está em dúvida de qual caminho está tomando e o que está comprando e como montar realmente a sua carteira. Então fica aqui nesse vídeo que ele vai te ajudar demais. Só que antes da gente continuar, eu preciso que você se inscreva, porque é de graça e eu vou estar te ajudando, então que tal a gente fazer essa troca? Então vamos deixar de enrolação porque tempo é dinheiro e pega agora uma caneta e um caderno para anotar essas informações, porque não é para você copiar a ideia, é para você entender e assim conseguir reproduzir ao longo do tempo. Porque para quem serve este tipo de vídeo? Primeiramente, a gente vai estar montando uma carteira. Então, se você tem até 100 mil reais para investir ou está pensando em montar uma carteira de até 100 mil reais, essa carteira vai servir para você. Só que quando você passa de 100 mil reais, essa estratégia ela não morre, você continua com ela. A única coisa é que vai mudar algumas coisas ali que eu vou estar explicando um pouco mais no meio do vídeo. Esse vídeo é muito para quem é iniciante ou então para quem está começando agora, porque surgem diversas dúvidas. E como que vai funcionar a nossa carteira de FIIs? Primeira coisa, a gente vai buscar uma diversificação. E não é esse tipo de diversificação que você vê no Instagram, que o pessoal ali montando carteiras com 2% de rendimento ao mês. É realmente uma diversificação que dá para você levar a longo prazo, que é sustentável. Segunda coisa é aporte mensal. Se você ganhou dinheiro de uma herança, esse vídeo não vai servir para você, porque você tem um dinheiro muito grande para você aportar. Esse vídeo é mais para quem tem pouco dinheiro e para quem está começando. Então, de preferência, abaixo de 100 mil reais, esse vídeo vai servir totalmente para você. Quando você atingir mais do que esse valor ou estiver chegando bem próximo dele, você provavelmente vai começar a mudar algumas coisas dessa estratégia. Lembrando que a gente vai estar buscando a qualidade dos fundos imobiliários e também o desconto. Esse desconto é muito conhecido como uma margem de segurança e que a gente vai estar mostrando pelo indicador de PVP, que seria basicamente o preço justo dos fundos imobiliários. E é aqui que a mágica vai estar acontecendo, tá? Aqui é no famoso Excel. Se você acha que realmente os investidores usam aqueles gráficos, 5, 6 telas ali para acompanhar os investimentos, não. As pessoas que realmente investem pensando a longo prazo acabam usando uma simples tabelinha de Excel que já resolve 99% dos seus problemas. Então, como que a gente vai estar selecionando o nosso começo ali do nosso fundo imobiliário? Deixa eu tirar a primeira partezinha aqui. Então, a gente vai estar colocando aqui, eu estou montando uma carteira como se fosse de 10 mil reais, só que também serve para quem tem 1.000 reais ou então para quem tem até 100 reais. Porque essa carteira é mais focada no longo prazo, tá? Então, eu estou simulando aqui que eu estou iniciando com 10 mil reais para facilitar a minha vida para fazer as contas, tá? Porque ninguém é de aço. Então, o primeiro segmento, preste atenção, que a gente vai estar escolhendo é os FOFs. Os FOFs são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Então, nesse caso, a gente escolheu o KIS 11. O KIS 11 é um fundo imobiliário que custa ali na sua base de R$10. Hoje ele está custando menos de 8, então é um fundo bem baratinho e bastante famoso para os investidores que estão começando. Quando você investe nele, você está investindo indiretamente em outros 30 fundos imobiliários. Então, por isso é tão interessante você sempre ter uma porcentagem da sua carteira em FOFs. E nesse caso, a gente tem 10% ali em FOF. Lembrando que o seu último dividendo foi de 0,94, o seu dividendo yield no último ano ou nos últimos 12 meses ali foi de 11,58 e hoje ele está com um desconto de 6%. Lembrando que esse desconto já foi maior, porém ele acabou recuperando bastante, tá? Então, o tamanho do fundo também é uma coisa sempre bastante interessante, porque quanto maior o fundo, mais diversificado ele vai ser. Então, existe essa possibilidade dele ter mais imóveis, dele ter uma pulverização muito maior nas suas tabelas de CRIs. Porém, vamos com muita calma que a gente está apenas começando. E qual será o nosso próximo segmento que a gente vai estar colocando dinheiro? Deixa eu tirar a corzinha aqui, que é do setor de logístico, tá? A gente vai estar colocando cerca de 15% da nossa carteira ali de investimento para o setor logístico. Seria algo próximo de R$ 1.500 se você está começando com 10 mil reais. A gente escolheu aqui o caso do LVBI11, ele tem cerca de 17 ativos aí, com dividendo yield de 0,75 no último mês e nos últimos 12 meses com um absurdo
de 9,57, tá? Ele é do setor logístico e está pagando quase que 10% de dividendo. Então, é uma coisa assim simplesmente absurda esse fundo imobiliário. Lembrando que ele tem um patrimônio ali, o tamanho do fundo é de quase 1,5 bi, então é um fundo muito grande com vários ativos e que traz uma diversificação muito grande para os cotistas, tá? Que é no caso você, se você tiver a cotinha dele. Lembrando que o seu PVP, que é um outro indicador que a gente está levando em consideração, é de que ele está com um bom desconto de quase que 20%. Então, ele está hoje com um desconto de quase 20%, o que acaba trazendo uma margem de segurança para quem investe nele muito grande. Porque assim, se um fundo imobiliário está sendo negociado acima do seu valor justo, mais provável que esse fundo imobiliário que esteja caro caia mais do que um fundo imobiliário que já está com quase 20% de desconto. E agora, o nosso terceiro segmento que a gente vai estar investindo seria no setor de shoppings, tá? A gente colocaria ali em torno de R$ 1.500 também, que é no caso do HGBS11. Gabriel, mas tem pessoas que não gostam do setor de shopping. Porém, uma coisa que esse tipo de pessoa não tem como ali negar é de que o setor de shopping hoje no Brasil está muito descontado. Tanto que nesse caso aqui ele está com um desconto de quase 0,2, tá? Em torno ali de 20% do seu valor real. Fora que o seu último dividendo aqui foi de 0,77 e está com dividendo acumulado nos últimos 12 meses de quase que 9%. Então, o shopping hoje está muito interessante. Então, vale a pena você pensar e ter ele em carteira hoje. Principalmente que ele tem mais de 10 ativos. Então, ele está diversificado por boa parte do Brasil. Agora, vamos para o nosso próximo segmento. Então, o segmento de recebíveis. Nesse caso, eu coloquei o MXRF11, que é um fundo também que custa R$10, que você estaria colocando cerca de 15% do seu dinheiro nele. Qual que é o grande ponto, tá? Ele não está com desconto, na teoria ele está custando até mais do que realmente ele vale. Só que ele é um fundo bastante ali popular, é um fundo bastante conhecido. Então, a grande maioria de vocês que já está começando a investir, hoje que já até mesmo começou, provavelmente vai ter ele. Então, você não precisa sair vendendo ele, porque é um fundo ali imobiliário que investe na parte de recebíveis, porém são recebíveis mais high grade, mais seguros. E ele também se beneficia demais com a alta do CDI, que seria ali com a alta da Selic. Só que, agora, se você não quer ficar exposto tanto ao CDI, como é no caso do MXRF11, você poderia partir para uma próxima opção que eu deixei aqui separadinha, tá? Que seria o PLCR11, tá? Que é um fundo imobiliário bastante novo, que nos últimos 12 meses ele pagou quase 16% de yield, então é um fundo ali que está mostrando ali bons resultados, mesmo ele sendo um fundo relativamente novo e pequeno, tá? Então ali vai acabar partindo mais de gosto para gosto. Se você acredita que o CDI vai ficar lá em cima, parte para o MXRF. Se você acha que o IPCA que vai acabar subindo aqui no Brasil, a inflação vai acabar subindo, PLCR11. Então tem essa diferença. Se você tiver uma carteira ali um pouquinho maior, um pouco maior ali de dinheiro, provavelmente você acabaria colocando metade e metade, tanto metade MXRF, tanto metade PLCR11. Lembrando que isso são apenas exemplos, tá? Então não vai ali levar o pé da letra e comprar todos esses fundos imobiliários aqui sem dar uma boa estudada neles. Por mais que eu tenha a grande parte deles, tá? Então sempre leia o relatório gerencial e saiba onde você está aplicando o seu dinheiro, porque quando o fundo começar a cair, você tem que entender o porquê você acabou comprando aquele fundo imobiliário. E agora vamos para o nosso próximo segmento. Bem rapidinho esse vídeo, hein? Então não se perca. Então, deixa eu tirar o filtro, que seria do setor de lajes. Eu coloquei aqui o HGRU, sei que ele é do setor de renda urbana e ele também está com um bom desconto. Lembrando que os casos do HGRU, ele é sempre negociado muito acima do seu valor patrimonial. Então, momentos como esse, que você consegue comprar ele abaixo do seu valor patrimonial, acaba se transformando em extremamente interessante. Fora que ele tem um bom dividendo yield de 0,74 no último mês e de mais de 10% nos últimos 12 meses. E ele também tem um patrimônio líquido ali, o tamanho do fundo imobiliário é bilionário. Fora que ele nem coloquei aqui a quantidade de ativos dele, porque é muito grande, tá? Ele tem muitos ativos. Tanto que quando você vai analisar ele, você não analisa ativo por ativo, e sim por blocos de ativos, para se tornar algo mais fácil. Você estaria colocando cerca de 10% nele, tá? Agora, o nosso próximo segmento é o
desenvolvimento, tá? A gente estaria escolhendo o Tigar 11. Ele estaria colocando cerca de 10% do seu dinheiro que você tem hoje para aportar nele, com dividendo yield de 1,16, nos últimos 12 meses, cerca de 15% ali, tá? Ele também está com um bom desconto de 12%, então repare bem na nossa lista. Todos os fundos imobiliários dos setores que a gente escolheu, a maioria ali está com desconto, e esse desconto vai trazer ali uma margem de segurança para a gente que é investidor. Por quê? Qual que é mais provável? Que o MXRF11 caia ou do que o LVBI comece a cair mais? Mais provável que aconteça ali se começar a dar algum chabu ali nos fundos imobiliários é de que o MXRF11 comece a cair e volte para próximo de 1. E não no caso do LVBI, porque ele já está com um bom desconto. Lembrando que quando eu falo que está com um bom desconto, não necessariamente ali o fundo está realmente com desconto. Tem muito fundo imobiliário sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial que realmente tem problema. Então, por isso que ele está ali tão descontado quando você vê somente o indicador de PVP. Então, por isso é bastante importante você sempre olhar para o seu relatório gerencial. O nosso próximo segmento vai ser a parte de caixa, tá? Então, por que ter caixa? Principalmente hoje o CDI está rendendo demais, mais de 13,65% ao ano. Então, você vai conseguir um rendimento de mais de 1% tranquilamente. Fora que, vamos supor que você comprou todos esses fundos imobiliários e de repente no próximo mês aconteceu alguma fala do governo, vão tributar dividendos, vai acontecer alguma coisa e esses fundos começam a cair demais. Você vai pegar desse caixa aqui, retirar aqui e começar a jogar nessa parte aqui desses fundos imobiliários. Então, quando você caiu o seu salário, para onde você joga o seu dinheiro? Para o caixa. E depois você faz as alocações com calma, tá? Porque o caixa é exatamente para isso. Servir de uma transferência aqui, uma intermediação do seu dinheiro que você tem no banco para os seus fundos imobiliários. Porque pode não ser aquele exato momento para você estar comprando um fundo, porém você já está juntando dinheiro para quando o fundo começar a cair, você for lá e comprar. E aqui eu tirei uma média aqui, tá? De quanto que renderia essa carteira. Lembrando que se você tivesse colocado 10 mil reais aqui, você vai ter uma média de yield de 0,93. Então, 10 mil reais vai estar rendendo para você em torno de 93 reais mensais. O dividendo yield aqui nos últimos 12 meses foi de quase que 1%, então fica bem próximo de 0,93. E o PVP estaria em torno de 0,9, tá? Então, esse MXRF jogou o PVP lá em cima, mas mesmo assim você estaria montando uma carteira com uma margem de segurança bastante grande, ali em torno de 10%. Então, se os fundos imobiliários começarem a cair, você provavelmente vai estar mais seguros, porque você já tem eles que estão bem descontados. Agora, se você quer realmente investir a longo prazo, vai querer montar esse tipo de carteira, vai valer muito a pena para você. Porém, quanto mais dinheiro você ter, provavelmente você vai querer começar a diversificar com mais fundos imobiliários e não ter somente um fundo do setor logístico. Vai querer ter um HGLG, vai querer ter ali um BTLG, vai querer diversificar em mais fundos imobiliários, não somente nesse, mas a base é essa. Então entenda como funciona a base para que você consiga aplicar com mais dinheiro. E não leve em consideração somente esses fundos imobiliários que eu acabei citando, pois isso é um exemplo. Você deve fazer uma análise, porque nesse exato momento a gente está vendo o LVBI com quase 20% de desconto. Porém, pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, existe um bom fundo imobiliário do setor logístico que está com um desconto maior, ou de que o LVBI acabou subindo demais, ali, deixando de ser uma boa oportunidade. Então você precisa entender a ideia para assim conseguir investir o seu dinheiro melhor. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado até o final. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?